agora Fernando Gonçalves, diretor da empresa SES. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite do Clube Naval para poder fazer uma apresentação a respeito de SES, a respeito de banda larga e especificamente a respeito de satélite em órbita média. Eu não vou tratar de assunto relacionado a satélite de órbita geoestacionária. Já houve menções aqui anteriores, mas como único representante de um fornecedor de satélite de órbita média, eu vou concentrar minha apresentação nesse assunto, né? O resumo da apresentação, a gente vai começar com uma introdução, passar rapidamente sobre o que é a SES, a nossa frota, SES Networks, depois especificamente a respeito de satélite de órbita média. Como introdução, vamos ver deveríamos ver um vídeo. Tem som, por favor? Esse vídeo é um apanhado geral do que é a SES e aonde ela se envolve. Praticamente todos os verticais, todos os mercados que dependem de comunicação via satélite. A empresa ela se envolve com transmissão de vídeo, transmissão de dados, disaster recovery, aplicações governamentais, enfim. A gente vai passar rapidamente por algumas delas aí durante a minha apresentação. É uma empresa já estabelecida há muito tempo nesse mercado e ela é reconhecida e tem como clientes aí uma extensa gama de empresas, corporações governamentais, civis, enfim, vários clientes, né, que já estão conosco há muito tempo. Ok. Hoje, a SES é a única empresa que tem uma frota que tem satélites de órbita média. Órbita geoestacionária são mais de 55 satélites, 16 órbita média em operação e cobertura em 99% do globo terrestre. Somos mais de 2.000 colaboradores, 68 nacionalidades, estamos em mais de 20 localidades. Aqui no Brasil, temos um escritório em São Paulo e um escritório no Rio de Janeiro. E é uma empresa hoje na ordem de 2 bilhões de euros de receita anual. Essa foto é a foto da nossa sede em Betzdorf, em Luxemburgo, e é o principal teleporto da SES, que é a partir de lá que toda a frota ela é controlada, direta ou indiretamente. Então, esse é o ponto central, é o headquarter
da empresa que comanda toda a frota de comunicação via satélite. Há praticamente um ano atrás, a empresa ela teve uma divisão entre duas verticais, a SES Video, que, logicamente, onde são concentrados todos os negócios em vídeo, e a SES Networks, que toma conta de corporações que não lidam com vídeo. O problema é que cada vez mais vídeo é dados, então fica cada vez mais difícil fazer essa divisão mesmo dentro do grupo, ainda que exista uma divisão sendo seguida hoje. Cada uma das unidades de negócio, elas têm as suas empresas dentro que prestam serviços. Uma coisa que foi discutida aqui, e isso vai ser discutido ao longo do painel, é o atendimento a qual tipo de usuário. A SES ela não atende usuário residencial. Ela atende usuário final em algumas situações, mas usuários corporativos. Ela não presta serviço de larga escala. E isso ela tem como meta não fazer. Nós não vamos atuar nesse tipo de mercado de varejo. A nossa atuação será no mercado, sempre no mercado corporativo. Falando um pouco da frota, a frota hoje ela tem uma constelação com mais de 50 satélites, são 50 e poucos satélites próprios para transmissão de dados e vídeo, atingindo aí mais de 350 milhões de lares no mundo inteiro. Em órbita geoestacionária, HTS, os retrofoods, que começaram a operação agora, e em órbita média, que é o que muitos já conhecem como O3B, e a gente está procurando mudar um pouco essa nomenclatura e chamar mais atenção para a órbita, que é o satélite MEL. A constelação já tem hoje 16 satélites em operação, e 4 para serem lançados a partir do ano que vem, meados do segundo trimestre do ano que vem, e mais 7 em 2021, 2022, a gente vai falar um pouco mais à frente deles. Como essa apresentação ela vai ser disponibilizada, para que vocês tenham ela depois, vocês vão poder olhar isso com um pouco mais de cuidado, para ver os satélites que compõem a nossa frota, sejam satélites de órbita geoestacionária ou satélites de órbita média. E também os teleportes e gateways e como eles estão conectados no mundo todo. O cronograma de lançamento, a gente já está aí do final de 2018, então 2018 a gente já completou. Então, o CES-14 para fornecimento de capacidade aqui na América Latina, alguns outros satélites, um outro satélite de governo que entrou lá com o Luxemburgo, os 4 satélites O3B que foram lançados esse ano, o CES-12 para a região do Pacífico, e a partir do ano que vem, mais 4 satélites geoestacionários, um satélite para Américas, e lá em 2021, mais 7 satélites de órbita média, que é a composição da frota mPOWER. E esse vídeo mostra a junção das frotas MEL e GEO, para que vocês tenham uma ideia de como elas se juntam na formatação do negócio. SES, together with O3B Networks, is the only operator to have satellites in 2 orbits, GEO and MEO. This unique complementary offering expands the breadth and depth of our products, opening up new market opportunities. The geostationary orbit, known as GEO, is approximately 36,000 kilometers above the equator. At this distance, GEO satellites seem to be fixed in the sky, while in fact they are turning at high speed with the Earth. This allows, for example, the TV dish on your roof to be fixed, ensuring TV reception at all times. A single GEO satellite can cover 1/3 of the Earth's surface, broadcasting content and delivering connectivity simultaneously to millions of people. The medium Earth orbit, known as MEO, is 8,000 kilometers above the Earth. Thanks to the reduced distance between these satellites and the Earth, the signals need less time to be transmitted, making it ideal for applications where low latency is key.
Recent technological advances have resulted in a significant increase in capacity in both GEO and MEO satellites by reusing multiple spot beams, which in turn reduces the cost per bandwidth. With its combined offering, SES is ensuring that millions of people can enjoy high-quality TV programs from GEO satellites, while the MEO's high-powered beams enable passengers to Skype, surf the web, and play games online. An excellent example is the Quantum of the Seas cruise ship, which enjoys more bandwidth than all the other cruise ships in the world combined. For the first time, passengers on board can enjoy the highest level of connected cruise travel. With our innovative technologies, a completely new travel experience has been created. SES has opened up a new horizon in connectivity. Então, essa solução conjunta de órbita MEO e órbita GEO, ela potencializa soluções que até um certo tempo atrás eram muito difíceis de serem atingidas e implementadas. Esse é um caso bastante interessante que eu vou comentar daqui no final, que é uma frota de navios de cruzeiro que implantou satélites de órbita média nos principais navios. Como eu disse agora há pouco, são duas unidades de negócios, SES Video, e eu pertenço a SES Networks, e especificamente no meu caso, na parte no vertical de energia, e especificamente óleo e gás aqui no Brasil. A gente vai comentar sobre isso também daqui a pouco. SES Networks, então, ela especificamente, ela tem atendido, em alguns casos, clientes corporativos de forma direta, com prestação de serviço, e ela, então, tem oferecido para esse mercado soluções complementares de GEO-MEO. Hoje, a empresa ela já tem gerenciamento direto de mais de 30 gigabits com clientes contratados, disponibilidade de 99,99% de serviços, cobertura 99% do globo em 130 países, e aqui a gente tem, exclusivamente na SES Networks, um pouco mais de 500 funcionários. E hoje, nesse momento, ainda com satélites de órbita média, 2 gigabits de capacidade para serem explorados em aplicações no mundo todo, isso em cada satélite. Os verticais que nós atendemos são todos que precisam de comunicação via satélite para pontos remotos. Então, a gente já ouviu as apresentações anteriores e não há diferença dos mercados atendidos. Todo e qualquer mercado que demande comunicação via satélite é um mercado potencial para a SES, com soluções customizadas ou não, dependendo do que o cliente nos pede. Um exemplo é o mercado marítimo. Então, no mercado marítimo, eu citei agora há pouco aquele navio de cruzeiro, aquele navio especificamente é da Royal Caribbean, e todos os transatlânticos novos da linha dos maiores que foram lançados agora, todos eles têm a solução de órbita média instalada a bordo. O último deles, que é o maior, que é o Harmony of the Seas, ele tem capacidade para praticamente 9.000 pessoas dentro. São 9.000 passageiros e tripulantes no total, e que esse navio hoje, ele tem uma capacidade de comunicação via satélite somente em órbita média superior a 600 megabits. Só para atendimento disso. Recentemente foi feito um teste sem que ninguém soubesse, mas foram detectados 1.500 usuários simultâneos de Netflix dentro desse navio. 1.500. Coisa que, quando a gente fala no começo, né, que da parte de comunicação via satélite para embarcações, a gente falava em 512, que era um tremendo de uma capacidade disponível. A gente está falando hoje de mais de 500, 600 megabits por embarcação. O mercado de energia é um mercado muito interessante, porque desde que houve a queda do petróleo, as empresas de energia, elas tiveram que se reorganizar. Então, não havia uma grande preocupação com o custo nessas empresas. E quando o barril de petróleo baixou de $125 para 28, elas se viram numa situação muito complicada.
e elas tiveram que se reorganizar. Então, é um mercado muito conservador, que somente agora começa a falar cada vez mais numa onda que já está passando por muitas outras verticais, que é a onda da digitalização. O mercado de óleo e gás, de longe, somente ele sozinho, gera mais informação do que todos os outros setores juntos. Um navio, um FPSO, por exemplo, tem um parado aqui na Baía de Guanabara, que é a P67, da Petrobras. Esse navio ele tem milhares de sensores gerando informação contínua. E essa informação a indústria de óleo e gás não aproveitava. Começou a aproveitar agora. E quando eles começaram a aproveitar, eles viram que toda essa informação que está no ponto remoto precisa ser processada. E aí apareceu o gargalo da comunicação via satélite, principalmente comunicação via satélite GEO, por conta da latência que a gente comentou algum tempo atrás. Como existem pessoas e participantes aqui da área militar, a SES também atua no mercado militar e também no governo civil. Esse assunto ele é tratado por empresas ou por um grupo de empresas especial, diferenciado por conta de todos os patamares de segurança, enfim, todas as restrições que são inerentes à comunicação e o tratamento de projetos dentro dessa área militar ou mesmo civil, mas que falam com governos de todo o mundo. Entrando um pouco no MEL agora, vamos lá. O que é MEL? É Medium Earth Orbit, ou seja, a órbita média. Ele, no nosso caso, a nossa órbita é de 8.000 km de altitude. Essa órbita é uma órbita equatorial e é própria da SES O3B, é exclusiva nossa. Então, se quisermos colocar aí 100 satélites nessa órbita, essa órbita é exclusivamente nossa. Operação em Madacá, sobe 28 GB, desce em 18 GB. E a capacidade, ela é escalável de 20 megabits até 1.2 gigabits por antena, considerando uma antena remota de 2.4 metros. A gente já tem feito testes e tem projetos já implementados que atingem esse tipo de alta capacidade para clientes que precisam. Existe eu diria uma limitação de mais ou menos 45 graus de latitude por conta da órbita baixa, da órbita média. Nós não conseguimos atingir uma faixa maior que essa com a disponibilidade requerida, vai até mais ou menos 62, mas com garantia de serviço, paramos em mais ou menos 45. E a órbita média, ela possibilita aplicações mais parrudas com todos esses aplicativos. Como eu disse há pouco, são 16 satélites em órbita, 4 mais em fase de implantação, de construção, para serem lançados no ano que vem, 12 satélites em operação, 4 ficam em órbita stand-by para redundância sobressalente, ou seja, a redundância está lá no céu, e o período de rotação ele é de 287 minutos. Então, aquilo que foi falado agora há pouco, tem que correr. Tem tempo? A latência vai chegar lá. E hoje, cada satélite ele é acompanhado por uma estação em terra em 30 minutos. São 28 minutos de cobertura exclusiva e mais 2 minutos de overlap, que eu vou mostrar para vocês como é que funciona daqui a pouco. E aqui eu acho que é o principal diferencial do satélite de órbita média, que é a latência baixa. Nós fizemos testes, por exemplo, recentes com a Petrobras, num dos FPSOs que já está em produção, na Bacia de Santos, e a Petrobras, cada vez mais, ela tem o plano de tirar pessoas do offshore, diminuir a quantidade de pessoas embarcadas. E para fazer isso, tem que haver uma comunicação que consiga controlar uma plataforma de petróleo remotamente. A Statoil, agora a Equinor, acabou de lançar uma no Mar do Norte, que não tem nem banheiro. A plataforma não tem banheiro, porque não tem pessoas a bordo.
E o plano da Petrobras é diminuir custo com o pessoal embarcado, porque aumenta a segurança, diminui custo com o helicóptero, enfim. E a Petrobras tinha uma limitação nessas embarcações, porque não se consegue fazer o controle remoto adequado com o satélite geoestacionário, por conta da latência. E a implementação com o O3B foi feita e funcionou sem problema nenhum. E semana passada a Petrobras anunciou aí a contratação de O3B CES para mais 4 FPSOs da frota dela, operando na Bacia de Santos. Um deles, inclusive, já está em produção, gerando 150 mil barris de petróleo por dia, quer dizer, está ajudando a economia do país. Como é que é a nossa cobertura? O feixe, ele é um feixe spot de 700 km de diâmetro, na maior parte, e o centro do feixe ele tem ao redor de 50 km de diâmetro. Cada transponder ele é configurado num caminho de subida e num caminho de descida, e tem 216 MHz cada um deles. E aí, uma das outras particularidades da órbita, do satélite de órbita média é a concentração de potência nesse spot que tem aí. Vamos ver, antes de ver uma animação, isso é o que nós temos no Brasil hoje. Então a gente tem um beam offshore cobrindo a Bacia de Santos e a Bacia de Campos, a previsão de mais um beam aqui para a Bacia do Espírito Santo, um beam cobrindo Fernando Noronha, um beam cobrindo a região amazônica e um outro beam na Guiana. E esses 4 beams são operados a partir do Brasil, e esse beam na Guiana, ele atende aplicações de internet, aplicações de uma mineradora e agora offshore também. Eu tenho na plateia aqui dois amigos que nos ajudaram muito nesses 2 beams. Está aqui o Cristóvão, que foi de uma tremenda ajuda na implantação desse beam lá na Amazônia, visitando o local e tendo boas histórias para contar, né? Boas e interessantes. E aqui do beam offshore, Maurício Rubinstein, que na época era diretor-geral da Rignet no Brasil, também teve uma grande participação conosco na implantação desse beam aqui no Brasil. Esses 4, pelo menos os 3 beams no Brasil, eles possibilitam aplicações em banda larga para uso corporativo. Então, o beam offshore, por exemplo, antes disso. O beam offshore, por exemplo, ele foi muito interessante na aplicação de banda larga para navios, para FPSOs, e eu vou comentar isso um pouquinho mais à frente. Como é que a rede funciona? Essa animação ela mostra os 12 satélites da O3B em operação. Como é que os beams são gerados e como é que os beams iluminam a parte terrestre. O feixe laranja, que é esse que apareceu agora, ele é o feixe de gateway, e os feixes brancos são os feixes de clientes. Cada satélite O3B ele tem 10 feixes de cliente e 2 feixes de gateway. E a movimentação desses satélites ela é feita de tal forma que o handover de um satélite para outro é absolutamente transparente para o usuário. Não acontece nenhum tipo de queda de sinal, não acontece nenhum tipo de interrupção de comunicação. Vamos adiantar aqui um pouco. Essa animação está no YouTube, ela pode ser vista e eu vou dar o link para vocês quando a gente for disponibilizar a apresentação. Aqui tem uma explicação de como o handover funciona. Não vou entrar nesse detalhe, mas eu acho que mais do que explicar é mostrar como é que acontece a transição de terra, né, de um para outro. Então, a antena traqueando o satélite, o próximo satélite aparece, acontece uma dupla iluminação e aí passa para o outro satélite. Como eu falei, não existe perda de sinal, não existe perda de sincronismo, não existe interrupção de informação, e isso acontece sem nenhum tipo de problema para o cliente, para o usuário. Essa é a nossa gateway, que fica em Hortolândia. Cada gateway no mundo tem 3 antenas. Essas são as 3 antenas instaladas, são as 3 maiores antenas O3B instaladas no mundo, são antenas de 9,1 metros. E esse gateway ele está colocado junto ao teleporto da BT em Hortolândia. Só para mostrar para vocês aqui,
Essas são as duas antenas SES para o novo satélite SES-14, e essa é a parte do teleporto SES, que também está colocado lá em Hortolândia. Para finalizar, eu queria falar sobre o futuro, que é o mPOWER. Então, a rede O3B hoje, ela é uma rede de alta capacidade, porém ela tem algumas limitações. E a rede mPOWER, ele vai possibilitar que essas limitações elas sejam suplantadas. E a principal limitação é a quantidade de bins. Eu comentei com vocês que cada satélite tem 10 bins de cliente, cada satélite mPOWER vai ter mais de 4.000 bins. São 4.000 bins moldados eletronicamente. Então, a gente deixa de ter o conceito de uma área de 700 km de cobertura para cada usuário ter o seu BIM individual apontado para ele. Então, essa visa o mercado de mobilidade. E aí uma animação sobre mPOWER. O3B mPOWER is the most powerful satellite-based system ever. Delivering multiple terabits through 30,000 flexible beams to over 400 million square kilometers. O3B mPOWER achieves 100% productivity, directing bandwidth to customers, not empty territory. Empowering exponentially more people and businesses with more opportunities. O3B mPOWER, unleashing the potential of an empowered world. Cada um desses assuntos demora bem mais do que 20 minutos para ser comentado, então eu estou tentando ser bastante rápido mesmo. Aí tem aí o que vai acontecer com o mPOWER e, de novo, reforçando o que foi dito há pouco. O grande problema hoje ainda está em terra, porque os equipamentos de terra ainda não chegaram no seu desenvolvimento adequado, seja técnico, seja de preço, para poder fazer isso. E aí tem mais algumas considerações, que essa apresentação ela vai estar disponível para vocês. Então, os casos de sucesso que nós temos, todos eles com implantação de banda larga, seja na África, com o Facebook, seja no Pacífico, com a Digicel, com a aplicação de 4G, a Royal Caribbean, que eu já comentei há pouco, a Modec, que é o operador de FPSOs, e mineração e aero. E só para ressaltar, a parte de governo, que fica a informação para quem quiser um pouquinho mais de informação sobre isso. Obrigado. Obrigado.